você, Molica, como você avalia a abordagem a esses dois temas, em fake news, notícias mentirosas, ou um acusando o outro de mentir, e também com relação ao tema corrupção? Os dois, um acusou o outro de mentira, boa parte das vezes os dois tinham razão em relação a isso. O Lula não explorou aquela que foi o grande, que até então era o grande assunto do fim de semana, né? Aquela gravação do Bolsonaro que daria margem a uma suspeita de pedofilia, né? Aquela história do pintou o clima. O Lula citou, foi com um brochezinho de uma campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas não tocou especificamente no assunto, foi o Bolsonaro que tocou. Então ali teve essa acusação, você fez isso, você fez aquilo. O Lula lembrou que a campanha de Bolsonaro teve mais inserções retiradas do ar do que a campanha dele, Lula, mas fica aquela história, a campanha está pesada mesmo, a campanha está suja mesmo. No tema corrupção, ficou claro que o Lula tem dificuldade de abordar esse assunto, ele tem dificuldade de sair. Quando se toca na questão da Petrobras, o Lula fica evidentemente ali, tá na cara que ele não gosta do assunto. Então ele usa algumas frases que ele vem usando, lembra que todo mundo foi punido, lembra que o importante, ressalta, né, a posição dele, que você poderia punir os empresários, as pessoas que roubaram, mas preservar as empresas, mas ele tem dificuldade de sair do tema, ele tem dificuldade de contra-atacar, citando casos de corrupção ou de acusações de corrupção que envolvem o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro. Ele falou em rachadinha, mas falou muito pouco. Falou lá na compra dos 51 imóveis com dinheiro vivo, mas falou muito pouco. Ele não usou essa estratégia publicitária, estava até conversando aqui com o Alexandre, que é aquela história do beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, a gente foi criado ouvindo isso. Então o Bolsonaro trabalha na linha do beba Coca-Cola, ele fala o tempo inteiro. Não importa que fala em aborto, fala em drogas, não importa que o Lula não tenha defendido a legalização das drogas, mas ele fala em drogas, fala em perseguição a igrejas, não importa que o Lula o tempo inteiro repita da lei de liberdade religiosa, da marcha para Jesus, mas o Bolsonaro bate em alguns temas de uma maneira, temas simples, temas que encontram repercussão na cabeça de um determinado eleitor, de um determinado eleitor que é grande, né, que é uma parcela muito grande do eleitorado, e ele trabalha muito nesse tema. E aí ontem, nesse terceiro bloco, né, em que o Bolsonaro foi bem melhor que o Lula, para fugir do tema de corrupção, para tentar mudar o assunto, ao invés do Lula tratar de casos de corrupção que envolvem o governo Bolsonaro, envolvem a própria família Bolsonaro, o Lula puxou para a Amazônia. Foi discutir a pauta ambiental, que é uma pauta importantíssima, fundamental para o país, que envolve questões mundiais, climáticas, da agricultura brasileira, do agronegócio, mas não é um tema assim tão emocionante, né, quanto, por exemplo, a história da compra dos imóveis. Então o Lula tentou puxar o assunto, mudou o assunto, agora, tentou Molica, atuar o Bolsonaro em relação a isso. A gente fez essa mesma crítica... Desmatamento, queimadas, mas não é um tema tão pungente assim, né? Não é esse tema que mobiliza tanto. Ficou evidente, mais uma vez, a dificuldade do Lula em tratar dessa questão da Petrobras. Com vocês.